Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora para a lição 2, vamos para o item 20, Tiago, filho de Zebedeu. Bom, esse texto, a história de Tiago, nós falamos num período inicial até a conversão de Saulo, e a morte de Tiago, assim, é o texto que o Novo Testamento nos dá para uma data mais próxima, né? A segunda história seria o ano 44 da era cristã, que é o ano também que vai morrer Herodes Agripa. Bom, o texto, o comentário diz: Tiago, filho de Zebedeu, foi martirizado próximo do ano 44 da era cristã. Era irmão de João, que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Bom, eu coloco aí a citação de Eusébio de Cesareia, né? Um livro escrito cerca de 250 anos depois, lá perto do ano 350, já na era Constantino, mas é um documento interessante. Ele diz: depois da ascensão de nosso Salvador, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele a invenção de inúmeras ameaças contra seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, a quem decapitaram. Então, vocês vejam que o tratamento que os judeus davam para os cristãos era um tratamento de ira. Assim como Saulo de Tarso, nós vimos a história dele, assim como Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos, claro, baseado na sua lei do Antigo Testamento, principalmente porque seguia um homem que foi crucificado, ou seja, é maldito, então ele acreditava que aquilo era um grande mal que estava sendo trazido para o reino de Deus. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo antes perseguia sim, mas, como nós vimos, ele se converteu. Agora, os judeus, claro, eles perseguiram na perseguição, continuaram na perseguição. E essa perseguição de Herodes, a Bíblia é clara em dizer que os judeus gostaram. Então, e ele aumentou ainda mais a perseguição por causa disso. O comentário prossegue. Clemente de Roma, citado por Eusébio de Cesareia, mais à frente nós vamos estudar mais sobre esse Clemente de Roma. Por quê? Quando nós estamos estudando a história da igreja, é interessante porque acabou aquela parte que foi escrita do apóstolo Paulo, principalmente, né? Mas dos outros apóstolos escreveram epístolas, João morreu no Apocalipse, mas nesse período, por exemplo, que João morreu no Apocalipse, a igreja estava espalhada. João morreu próximo do ano 95, então a igreja já tinha crescido bastante, porque nesse período teve um intervalo de perseguição, nós veremos, entre Nero e o momento que João morre, né, que surge uma nova perseguição. E um dos homens que vai se destacar entre os chamados pais da igreja é Clemente de Roma. Então ele é uma pessoa interessante, nós vamos estudá-lo mais à frente. Então ele vive aí cerca, se o apóstolo Paulo aqui, se nós estamos falando do ano 40, né? Se nós estamos falando do ano 44, 95, ou seja, cerca aí de 40 anos, 50 anos, e João está morrendo e está surgindo esse homem também chamado Clemente de Roma. Então, Clemente de Roma, citado por Eusébio de Cesareia, conta que o soldado que levou Tiago diante do tribunal era cristão, mas não se declarava, porque ali em Israel estava havendo uma perseguição. E o Herodes, quando ele viu que os judeus gostavam que perseguia os cristãos, os judeus então ficavam, já não geravam tanto problema para o reino, ele aumentou a perseguição. E no caso tinham cristãos como esse soldado que ele não se declarava. Isso era comum, porque era risco de vida. Isso vai acontecer por 300 anos na igreja. É o que nós mais vamos encontrar na história da igreja. Até porque aqueles que eram descobertos acabavam sendo mortos. Então muitos não se declaravam, se escondiam. E às vezes buscavam outro subterfúgio. Alguns desapareciam nas montanhas, iam viver em cemitério.
Então, aqui está acontecendo ainda em Israel, não é, claro, no Império Romano. O comentário prossegue. O soldado ficou comovido vendo o testemunho de Tiago e confessou a sua fé diante do tribunal. Olha só que testemunho interessante. Um soldado que não se declarava cristão, ele era cristão às escondidas, para não sofrer represália, não perder talvez o seu posto e talvez até correr risco, né, de morte. Então, ele não se declarava. Quando ele viu Tiago, que claro, era uma autoridade para a igreja, esse moço deveria ouvir Tiago pregando em algum momento. Os apóstolos eram pessoas de destaque. Nós estamos aqui no ano 44 da era cristã, quando isso está acontecendo, são 15 anos depois da morte de Jesus. Nesse período a igreja cresceu muito, e tinham muitos cristãos, nesse caso, eles, como esse que infelizmente está se escondendo. Então talvez ele teria ouvido o testemunho de Tiago em algum momento. E Tiago era bem conhecido dele. Quando ele vê que Tiago será morto, né? Talvez aquele homem que ele ouviu pregando, então o que ele faz? Ele se declara também cristão. Veja o que Eusébio de Cesareia diz. Ambos, pois, diz Clemente, foram levados juntos dali, e no caminho pediu que Tiago perdoasse. E este, depois de olhá-lo um instante, disse, a paz esteja contigo, e beijou. E assim é que ambos foram decapitados ao mesmo tempo. Então, Eusébio de Cesareia conta essa história, e esse exemplo de conversão desse homem é um exemplo bonito. Nós vamos encontrar muitos exemplos desses na história. Bom, vai estar se aproximando um momento de grande perseguição. Nós estamos no ano 44, tá ok? Faltam 10 anos para começar a perseguição de Nero, que vai começar mais ou menos no ano 54. Não, desculpa, faltam 20 anos, no ano 64, que começa a perseguição de Nero. Então, eles estão corrigindo há 20 anos da perseguição. Então, nesse período, ainda não existe uma perseguição entre os romanos. Nós veremos até que correrá risco, poderá surgir, mas talvez até por uma intervenção divina, não, graças a Deus, não aconteceu. O comentário prossegue. Os romanos faziam cemitérios especiais para decapitados. A arqueologia tem encontrado esses cemitérios por todo o antigo Império Romano. Então, ser decapitado, vocês sabem que é cortar a cabeça, né? Normalmente a pessoa é deitada de costas e corta a cabeça, é decapitado. É diferente de degolado, que diz que o anticristo vai fazer com os cristãos, que é cortar a garganta, que está acontecendo muito nos dias de hoje, né? Então, esse momento aqui, como eu disse, são cerca de 15 anos depois da morte de Jesus.